a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno o texto base da PEC dos benefícios, né, que permite ao governo estourar o teto de gastos em 41 bilhões de reais para ampliar e criar benefícios sociais. Mas problemas técnicos fizeram a sessão ser suspensa. Nolan Roberts tem as últimas informações ao vivo. Conta pra gente, Nolan. Boa noite, Caio. Boa noite a todos que acompanham o WW. Caio, problemas técnicos que fizeram o presidente da Câmara, Arthur Lira, desconfiar e, por isso, inclusive, ele chamou a Polícia Federal, que está neste momento aqui na Câmara dos Deputados, em um prédio anexo, para averiguar o que pode ter acontecido no sistema remoto aqui da Câmara dos Deputados. Arthur Lira, desde o começo da tarde, ele vinha dizendo que colocaria a PEC dos benefícios em votação a partir do momento que tivesse um quórum de pelo menos 460 deputados. Como houve esse sistema lento aqui na casa, ele resolveu colocar assim mesmo em votação. O primeiro turno da PEC acabou sendo aprovada por 393 votos contra 14 e nenhuma abstenção. Eram necessários 308 votos, então passou com 393 votos o primeiro turno. E aí, Caio, começou o problema, porque o primeiro destaque a ser votado era um destaque do Partido dos Trabalhadores, do PT, que pedia a retirada do estado de emergência dessa PEC. Arthur Lira entendeu que, como havia esse problema, os deputados que não estavam aqui talvez não pudessem votar, ele achou melhor retirar, então, de pauta, suspender essa sessão e retornar amanhã às 9 horas da manhã. Caio, só para finalizar, nosso tempo já acabou, só para explicar o seguinte, que alguns deputados aqui na Câmara acontece o seguinte: o deputado vem para casa, vem aqui para a Câmara, bate o ponto, ele pode votar de fora. Como Lira suspendeu essa sessão e no final da sessão ele disse que estava suspensa, ele quer manter esse mesmo quórum. Só que a oposição não está aceitando isso não, viu, Caio? A oposição quer que os deputados retornem para Brasília e votem novamente, para bater o ponto aqui em Brasília. Eu volto agora ao estúdio com você, Caio. Obrigado, Nolan. A gente vai aqui para a primeira roda de análise, já chamando agora sim, a cientista política e professora da SPM, Denilde Holzhacker. Professora, muito bem-vinda. Fizemos WW especial outro dia, foi um prazer tê-la conosco de volta. Antes de partir para os especialistas, eu vou jogar para o Gustavo Uribe para explicar um pouco mais, tanto esse placar elástico, né, Uribe, quem que leva esse troféu, como detalhar um pouco mais essa confusão em relação à suspensão da votação. Foi um placar bastante bom para o governo federal, esperava-se um pouco mais, por isso que Arthur Lira pediu para que os deputados governistas fossem ao plenário quando deu problema no sistema, então, eletrônico de votação à distância. Esse sistema semipresencial, onde você tem que colocar a presença no início do dia e depois você vota à distância. A grande questão é que agora há uma dúvida se realmente há hackers no sistema ou não, porque o sistema funcionou, pelo menos parcialmente, quando houve a votação, então, da PEC, que garantiu ao governo esse placar de 393 votos. A grande questão agora é nos destaques. O que alegam os partidos de oposição? Que havia voto, inclusive do Novo e do PSDB, junto com todos os partidos de oposição, para tirar o estado de emergência da PEC dos benefícios, o que faria com que o governo federal não conseguisse pagar antes de outubro esses benefícios fiscais, como, por exemplo, o voucher dos caminhoneiros ou o aumento do Auxílio Brasil. Então, agora a discussão é: será possível votar amanhã apenas os destaques ou Arthur Lira terá de retomar a análise desde o início, ou seja, voltar à votação em primeiro turno? Então é isso que agora Arthur Lira tem conversado com as lideranças partidárias. Dá para ter uma previsão, Uribe? Porque são 80 votos, né, de distância. Dá para fazer alguma aposta já assim, no seu feeling, sua apuração, do que deve acontecer nas próximas 24 horas? Arthur Lira ainda está no Congresso Nacional e agora os policiais federais estão fazendo a análise do sistema. Ele não quer retomar hoje, ele quer retomar apenas às 9 horas da manhã de amanhã. Então, a tendência, conversando com as lideranças partidárias, que haverá agora um laudo ou um parecer final de que se houve ataque hacker ou não, ou foi instabilidade do sistema, e voltar amanhã apenas a análise dos destaques. Arthur Lira já deixou claro que não quer voltar para a votação em primeiro turno, porque acha que isso não é necessário, porque a vantagem foi muito grande. Não foi algo que aqueles que estavam fora do plenário poderiam fazer a diferença. Então, ele deve manter o placar como foi da primeira vez.
Tá bem, Uribe. Bom, vamos, depois dessa atualização, acho que é importante a gente considerar praticamente que a PEC está aprovada, né? Talvez tenha alguma diferença no destaque de um estado de emergência ou outro, mas invariavelmente quando uma PEC é aprovada em primeiro turno, no segundo turno ela também passa. Professora, o presidente Jair Bolsonaro consegue colher algum benefício eleitoral com essa PEC, que é a ideia, é o plano, é o The Master Plan, né? É o plano original? Boa noite a todos. Olha, esse é o plano original do Bolsonaro. Obviamente, ele tem aí uma questão do tempo, isso é importante colocar, e é por isso essa pressão para que se vote, né? E agora com essa questão dos destaques, para que ela tenha aí uma agilidade, para ele conseguir implementar e, com isso, ter uma perspectiva de efeito eleitoral, com as pessoas recebendo rapidamente os benefícios. Isso pode significar uma diminuição da rejeição ao governo dele, e a gente sabe que um dos pontos centrais nessa eleição é a questão econômica, né? Então, a sensação de que você pode ter um bem-estar, pode ter um efeito, mas ainda é muito incerto e vai depender aí também de outros fatores do processo eleitoral como um todo, mas para o Bolsonaro a sua bala de prata nesse momento. Justamente porque, né, professora, o beneficiado, o alvo principal é um eleitorado que o Lula domina ali, né? Que tem uma ampla vantagem, acho que é o triplo das intenções de voto em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Então a senhora não vê tanto assim uma adesão total, e metade, 40% do eleitorado brasileiro está nessa faixa de renda. Então a senhora não vê tanto assim um efeito completo e total de atrair a totalidade desse eleitorado para o presidente Jair Bolsonaro? Olha, não é o que as pesquisas têm mostrado, porque o que a gente vê nos dados é que tem um número muito grande, né? Quase 70% dos eleitores que já estão definidos, inclusive nesse grupo. E o discurso do Lula de que ele é voltado para as questões sociais é muito forte, e tem a memória também. Então para o Bolsonaro atingir esse grupo é bastante difícil. Se a gente lembrar também quando do auxílio emergencial durante a pandemia, demorou para que o efeito do auxílio chegasse numa visão mais positiva sobre o governo Bolsonaro. Então, por isso, essas incertezas e a dificuldade dele atingir exatamente esse público. Sérgio Vale, qual que é o impacto econômico? O que dá para a gente prever dos efeitos na economia dessa PEC? Pois é, os impactos são de duas ordens. Tem o impacto direto de você colocar mais renda para a população no segundo semestre, então tem um efeito de consumo, tem um efeito de crescimento, acaba ajudando, de certa forma, um pouco no PIB do segundo semestre, não tenha dúvida. O problema é, do jeito que foi feito e do jeito que a gente viu o governo fazer desde o início do ano em relação a essa questão, do que fazer do ponto de vista fiscal para diminuir tarifa, para diminuir preço de combustível, para ajudar a população por conta do ponto de vista eleitoral, a gente está fazendo um gasto fiscal muito grande e isso está impactando negativamente o mercado. Então você ajuda de um lado, via crescimento eventualmente, mas de outro você tira com o aumento de taxa de câmbio que a gente está vendo acontecer agora. O câmbio está subindo um pouco pelo cenário internacional, mas está subindo também pelo que está acontecendo aqui de piora fiscal. Sobe câmbio, piora inflação e, na verdade, acaba piorando a vida dessa população no segundo semestre. Então, tem os dois efeitos. O que vai vir primeiro? Provavelmente vai vir um impacto para a população mais pobre, mas a questão, como a professora colocou, é o timing. Vai dar tempo de impactar e de ter efeito no final? Essa que é a questão. E, de certa maneira, essa conta chega para o governante a partir de janeiro ou já chega para este governo já? Ou é só isso cai no colo do próximo presidente, seja ele presidente Bolsonaro, Lula ou algum outro? Acho que o mercado está fazendo a leitura de que essas PECs, essas medidas todas foram colocadas, né, o projeto de lei para baixar imposto, tudo isso veio meio que para ficar. Quem chegar no final do ano e ganhar a eleição vai ter que decidir. Vai tirar esses pacotes todos ou vai deixar? E aí tem um ponto de vista político importante, você vai estar provavelmente num processo muito polarizado, a gente vai ter passado por uma eleição muito difícil. Você trazer mais incertezas ainda para esse cenário, talvez o próximo presidente, quem quer que seja, queira manter isso tudo que foi colocado agora para tentar apaziguar um pouco a sociedade. O problema é, você apazigua a sociedade de um lado, mas o mercado já está vendo a consequência disso do ponto de vista fiscal.
Grande consequência, Caio, para o ano que vem, que está todo mundo fazendo. A inflação vai ser maior em 2023 do que estava se imaginando. Uma inflação que era 4,5% está caminhando para 5,5% ou mais ano que vem, trazendo mais dificuldade para o Banco Central e mais empobrecimento para a população no final. Uribe, com todo esse cenário... Posso acrescentar uma coisa? Desculpa. Perdão? Caio, por favor, professora. Posso acrescentar um ponto? Sim, claro. Nessa que a Tati colocou, é que o Lula fez uma declaração, se eu não me engano, ontem ou hoje, dizendo que vai manter o auxílio nesse valor para o próximo, se ele for eleito. Então, demonstra que há aí, inclusive nesse aspecto, ele pode contrapor a posição do Bolsonaro, dizendo que, olha, o Bolsonaro está dando um recurso até dezembro, mas eu prometo até que esse recurso vai continuar a partir do próximo ano. Então, isso também é um ponto que pode afetar aí na decisão do eleitor. Exato, que era justamente a emenda Jacques Wagner lá no Senado, né? A minha aposta / apuração é justamente a de que o PT vai pegar esses valores, não que vá manter os benefícios tais quais eles são, mas vai pegar esse montante aí, 40 bi, e reformular a política social, né, com esses recursos, porque um dos grandes dilemas do PT dentro do Partido dos Trabalhadores é justamente de onde tirar esses recursos. Então, na medida em que o atual governo aprova esses recursos, o PT manteria, creio que vai manter isso a partir do ano que vem, mas não nesses mesmos termos, não dando voucher, não com esse programa Auxílio Brasil, talvez uma volta de um Bolsa Família reformulado, né? E, na verdade, Caio, eu acho que quando o governo coloca o programa social dessa forma agora, a população sabe, especialmente a população mais pobre, sabe que o Lula protege mais esse tipo de medida, né? E se virar presidente, provavelmente ele vai continuar com essas medidas. Então, você fazer um aumento agora, na verdade, dá para a população, olha, a gente vai continuar com esses recursos no futuro. Com o Bolsonaro, vai ficar com eventualmente aquela ideia de que, olha, parte disso pode ser retirado. Então, assim, na verdade, pode acabar ajudando o próprio Lula, em vez de atrapalhar. Sim. Uribe, só antes da gente seguir, por que o PT votou a favor? O PT votou a favor porque não quer virar o vilão, né, desse eleitorado de até 2 salários mínimos. O PT tem tentado postergar o processo, tem 2 destaques que devem ser analisados amanhã. O primeiro deles, este para a retirada do estado de emergência, que caso seja aprovado, pode colocar o governo em maus lençóis, não conseguindo pagar o benefício agora. E aí um destaque também para ampliar esse benefício social para até o final de 2023, ou seja, mais ou menos na linha da emenda Jacques Wagner, para tentar postergar o benefício social e dizer, o PT votou a favor, mas votou a favor para até o final de 2023, justamente caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja eleito.